Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Já chegamos por aqui para junto meditarmos na palavra do Senhor, na palavra de Deus, porque Deus ele é fiel com a sua vida, com a minha vida e com as nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele é fiel. Quero dar a paz do Senhor Jesus aos meus irmãos, às minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, porque Deus, ele é fiel. Glórias a Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, e todos vocês que são telespectadores, glórias a Deus, das mídias sociais e redes sociais. Já estão por aqui para junto nós meditarmos um pouquinho nas Santas Escrituras. Glórias a Deus. Eu conto com o seu apoio, glórias a Deus, nas redes sociais, nas mídias sociais, porque Deus há de fazer a obra em sua vida e em minha vida. Glórias a Deus. Não demorarei muito. Prometo a vocês que antes de meia-noite eu acabo, mas se eu não acabar antes de meia-noite é porque não deu para acabar antes de meia-noite. Glórias a Deus. Estarei entoando um cântico, glórias a Jesus, e depois do cântico nós vamos entrar direto na mensagem da palavra de Deus, porque Deus, ele é fiel em nossas vidas. Glórias a Deus. Precisamos a cada dia ganhar tempo, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Meus irmãos, minhas irmãs, compartilhe os nossos vídeos, divulgue os nossos trabalhos nas redes sociais e mídias sociais. Glórias a Deus. O povo do mundo está aflorido na distração, mas os salvos estão atentos para a salvação. Glórias a Deus. O povo do mundo está seguindo a Copa do Imundo. O povo de Deus que vai para os céus está seguindo a Jesus, obedecendo a palavra de Deus. Meu irmão, vamos entoar um cântico. Não poderei demorar muito cada hora. E amanhã eu tenho que trabalhar. Glórias a Deus. Estou com um projeto grande aqui nas mídias sociais e rede social. Estou cadastrado em mais de 20 redes sociais. Logo, em breve, vou estar fazendo uma série de divulgações aqui. Todas as minhas redes sociais você acha com um nome único, que tem o nome Gelson Bezerra Oficial. Glórias a Deus, porque o meu compromisso é com a verdade da palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, entenda uma coisa. Vamos a cada dia fazer o que se deve ser feito. Se todo mundo se despertar para fazer isso igual estou fazendo, nós vamos ganhar o mundo inteiro para Jesus. Eu convoco todos os cristãos e todas as cristãs do meu ministério e fora do meu ministério para poder entrar com tudo nas redes sociais e mídias sociais. Ah, irmão, o meu pastor me proibiu, então esse não é pastor, esse é bode, entendeu? Você está sendo administrado por um bode, então você precisa procurar um lugar onde te estimula a evangelizar pelas redes sociais e mídia social. Interessante, irmão, que eu achei um negócio aqui nas minhas documentações, eu tinha até esquecido, irmão, que eu tinha me formado. Eu estava até pensando em fazer o curso. Isso aqui que a gente faz aqui nas redes sociais e mídia social é isso aqui, ó. Não sei se você consegue ver aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar mais perto. Tá vendo isso aqui, ó? Eu vou ler para você. Certificamos que Gelson Bezerra da Silva concluiu o curso de operador de telemarketing realizado no período de 2005, olha quanto tempo tem isso, com a carga horária de 40 horas, de acordo com a lei, para papá. Glórias a Deus.
Eu já tinha esse diploma aqui, que eu tinha feito esse curso, mas eu tinha esquecido, irmão. É assim, a idade, tudo faz a gente esquecer as coisas. Isso aqui que eu faço nas redes sociais e mídia social é um profissionalismo. Esse negócio da pessoa ficar criticando, falando mal, esses crentes que estão na rede social, pelo amor de Deus, pô, larga de ser hipócrita, entendeu? Eles adoram criticar a gente que está aqui. Faça você também, ora, entendeu? Em vez de estar criticando, vai lá e faz você também, entendeu? Glórias a Deus. Bom, vamos lá. Eu vou ser rápido aqui, vou ser breve, quer dizer, porque nós não temos muito tempo aqui, que eu tenho que descansar, irmão. Amanhã eu tenho que trabalhar, entendeu? Estamos com as lives oficiais, é que eu senti de Deus de entrar agora e dar um parecer para vocês aqui. A live de sexta-feira não foi realizado porque houve muitos contratempos aqui, irmão. Não deu para mim fazer a live de sexta-feira, entendeu, meus irmãos? O propósito da campanha profética é de segunda a sexta-feira, aonde eu vou estar aqui fazendo as lives de segunda a sexta-feira no horário. Esse é o horário oficial já fiz até o comercial. O comercial tá rolando aí pelas redes sociais e mídias sociais. O horário é de 21 horas às 23 horas, para não atrapalhar ninguém, para não te atrapalhar na sua ida no culto. Porque a gente sabe que os cultos são realizados, cultos congregacionais e direcionais, eles são realizados de 7 às 9. Então dá o tempo, quando você chegar em casa, você já vai me pegar no ar aqui. Glórias a Deus. Então eu entrei com esse propósito para não atrapalhar ninguém, botei às 21 horas. Um amigo meu até me perguntou assim, mas irmão, 21 horas? Por que 21 horas? Falei, porque eu não quero atrapalhar os cultos de ninguém. Eu não estou aqui para poder brigar com as igrejas, de jeito nenhum. Mas estou aqui para ajudar as igrejas, para esses membros ficar firmes aí. Agora, se a sua igreja é a igreja de um defraudador, de um mentiroso, de uma mentirosa, eu já não posso fazer nada. Porque aqui eu vou falar só a verdade como se tem que falar. Glórias a Deus. Vamos meditar aqui com louvor, glórias a Deus, entendeu? Não sei se você está carregado, descarregado, mas uma coisa eu sei, Jesus vai te ajudar. Entendeu, meu irmão e minha irmã? Entenda uma coisa, a última palavra é de Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas ninguém pode definir a última palavra. Entendeu, meus irmãos? Vamos lá então? Vamos meditar no louvor. Depois desse louvor nós vamos direto uma breve palavra e eu vou deitar para descansar, que amanhã eu tenho que trabalhar. E não perca, de segunda a sexta-feira, no início, às 21 horas da noite, campanha profética na live, onde nós vamos estar trazendo mensagem, pregação e louvores. Infelizmente, houve um imprevisto gravíssimo na sexta-feira, não vou poder falar aqui, glórias a Deus, mas nós vamos ver se a gente consegue recuperar isso aí, em nome de Jesus. Tivemos fazendo hoje um culto ao ar livre, ali na nossa igreja, glórias a Deus. Ao ar livre também foi transmitido ao vivo pela minha rede social. Você pode conferir que já está aí no Facebook. E logo, em breve, vai estar a minha parte, quer dizer, a minha participação vai estar lá no meu canal no YouTube. E o culto completo vai estar no canal da igreja. Que não tem nada a ver comigo. O canal da igreja é da igreja, o meu é o meu. Eu não misturo as coisas, irmão. Cada um no seu quadrado. Eu penso assim, cada um no seu quadrado. Glórias a Deus. Vamos lá então? Vamos cantar um louvor. Louvor da harpa cristã, número 28. Deus vai te guiar.
a Deus. Vamos meditar então, irmão. Vamos lá. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Tendo a carga por ti, Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu clamar. Senda espinhosa, Ele já amou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, vou cantar só mais um hino, glórias a Deus, e vou trazer uma breve palavra. Se você quiser me abençoar aí, me abençoa. Deixa Deus te usar como for necessário usar. Manda aí os presentes mesmo que as redes sociais e mídia social disponibilizou para você assim abençoar os servos do Senhor. Entenda uma coisa, a Bíblia diz assim: os que te abençoarem, eu abençoarei. Então manda os presentes aí, vai mandando, bota seu comentário, compartilhe nossos vídeos e nos ajude a evangelizar pelas redes sociais e mídias sociais. Esse hino que eu vou cantar agora, ele é bem antigo, é da minha época, da época que eu aceitei Jesus, irmão. Que época boa! Essa época de agora, meu Deus do céu, meu irmão, tá podendo tudo, meu irmão. Na minha época, eu me converti numa época, meu irmão e minha irmã, que não tinha esse negócio de mimimi, não. Ou você era crente ou você não era. Não tinha esse negócio de distorcer a Bíblia, falar que nem tudo é o que está escrito. Na época em que eu me converti, em 1996, você realmente queria mesmo um objetivo para ir para o céu. Agora não pode falar qualquer coisa e o irmão me ofendeu, a irmã me ofendeu, vou sair da igreja. Pelo amor de Deus, né?
Que época é essa de mimimi? Pelo amor de Deus, salvação é individual, irmão. Cada um vai dar conta de si a Deus. Fui agora, tem pouco tempo, fazer um culto fúnebre de um parente que eu gostava muito. Dessa vez eu resolvi prestar atenção nos detalhes. O detalhe que é o mais interessante. Aí eu fui prestar atenção com quanto tempo se desfazerão daquilo que essa pessoa deixou. Irmão, eu calculei o cálculo do tempo. 1,5 semanas. Dividiram tudo, a casa ficou só no esqueleto. Aí é aquilo que a Bíblia diz. Às vezes muita gente fica apegada às coisas dessa vida e se esquece que vai acabar, irmão, vai acabar. Tudo nessa vida vai passar. O que mais importa é se você realmente viveu nessa vida fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo. Se você fez a vontade de Deus, você está feito. Se você fez a vontade do diabo, tu está lascado, você vai queimar no fogo do inferno. Salmos capítulo 9, versículo 27. Vamos lá então com mais esse louvor de adoração e já vamos entrar direto para a mensagem, fazer a oração final e amanhã estaremos aqui novamente em 4 redes sociais pregando o evangelho, cantando louvores e orando por você e por toda a sua família. E procure uma igreja, gente, mais próxima da sua casa. Uma igreja bíblica, que esteja verdadeira ensinando Jesus como único e suficiente Salvador. Glórias a Deus. Digno de louvores, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Vem comigo, todos vocês das redes sociais e mídias sociais. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeceste por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, digno de louvores, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Em todas as redes sociais e mídias sociais, queremos o teu nome engrandecer. Agradeceste por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: há uma conexão da nossa alma com Deus. O que afasta a nossa alma de Deus? É a ilusão deste mundo. Por isso, se desprenda da ilusão deste mundo e conecte a tua alma com Deus para cantar assim, meu irmão. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez assim, vamos conectar nossa alma com Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos à mensagem da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã e todos vocês que têm nos acompanhado aí, gostado do nosso trabalho. Glórias a Deus. E eu acredito, glórias a Jesus, que você é mais um daqueles que, assim, gosta de coisa boa. Glórias a Deus. Entenda uma coisa: a nossa vida, nesta vida, é passageira. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 1 ao 4. Vou deixar essa meditação para vocês. Quer café? Quer café? Meu irmão, me ajuda aí, meu irmão, por favor. Estou passando uma luta, uma prova, uma tempestade, do jeito que vocês nem imaginam, meu irmão. Ah, mas qual é a ajuda que o irmão quer? Oração, ore por mim. O apóstolo Paulo, ele falou assim: orai por mim, para que a palavra me seja dada com inteligência, ciência e sabedoria para levar a este povo. Glórias a Deus. Estamos nesse momento agora em 3 redes sociais ao vivo. Eu estou orando a Deus para, no total, tá, de 5 a 6 redes sociais. Entendeu, meu irmão? Eu quero expandir. Eu quero levar além do que eu já levo. Só que tudo tem custo, tudo tem gasto. Eu não tenho patrocinador nenhum. Eu faço tudo do meu bolso, do suor do meu rosto, ó. É do suor do meu rosto. Por isso que eu prego aqui com liberdade, irmão. As pregações que eu trago aqui, você não vai ouvir em nenhum lugar. Tá muito raro hoje você ouvir uma mensagem original. Você vê mensagem misturado com mentira.
um monte de picareta, um monte de defraudador, um monte de mentiroso e mentirosa que distorce as escrituras. Começando com isso aqui que eu vou falar. Não existe sacerdotisa e nem pastora. Não existe. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Isso é a invenção da cabeça do homem. Por causa de que o homem inventou isso? Por causa disso aqui, ó. Entendeu? Por causa disso aqui. Porque, ó, se a tua alma vai pro inferno, eles estão assim, ó. Dane-se a tua alma que vai pro inferno. Entrando no meu bolso, quero mais que você se dane. O entendimento que dá para entender é esse. Porque eles sabem que Deus não autorizou isso. Deus não autorizou. Me desculpe. Então eu peço a ajuda de vocês, para vocês me ajudar em oração, para vocês, se puder, abençoa aí mesmo nas redes sociais, aí mandando presente, entendeu? Eu não tô pedindo dinheiro a ninguém não, eu nem tenho o costume de fazer isso. Eu prefiro trabalhar para pagar do meu bolso e pregar com a consciência tranquila. Porque o que adianta eu viver de oferta de igreja, eu viver de dízimo de igreja, e não poder falar o que a Bíblia diz? Isso é horrível, irmão, isso é horrível. Isso é horrível num momento como esse, eu estar pregando aqui, anunciando, aí daqui a pouquinho o meu telefone toca. Ou o presidente ou o vice está ligando para mim, ó, tá falando isso aí por causa de quê? Quem te autorizou a falar isso? Ó, vou cortar teu pagamento, hein? Imagina, irmão. Isso é horrível. Entendeu? Por isso que eu prefiro ser independente, para ninguém me manipular. Porque a manipulação da verdade, quer dizer, eles estão manipulando a verdade para o povo não conhecer a verdade. Quando nós começamos a pregar, a gente começa contra. Entendeu? Quem te autorizou a falar o que você está falando? Quem me autorizou? Espírito Santo de Deus. Que está na Bíblia, olha. Está na Bíblia. Vamos lá então? Vamos meditar na palavra de Deus? Glórias a Deus. Vocês veem, vocês podem reparar que eu prego com a maior sinceridade possível aqui, irmão. Eu prego com a maior sinceridade possível. Glórias a Deus. Vamos ouvir então a mensagem da palavra de Deus. E mais, não gosta da verdade? Sai da sintonia. Porque o que eu vou falar aqui, com certeza, se você estiver em pecado, você vai ficar com raiva. Glórias a Deus. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Ame, irmão, a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Tenha a palavra de Deus como a última coisa da sua vida. Glórias a Deus, ó. Ó. Mas deixa eu desligar o jogo de luz aqui que já acabou, né? Os louvores já acabaram. Glórias a Deus. Calma aí. Glórias a Jesus. Vamos lá então. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, neste momento, preste muita atenção no que eu vou falar. Glórias a Deus. Conforme eu estava falando anteriormente aqui, não existe sacerdotisa, não existe pastora. Isso é invenção da cabeça dos homens que só estão preocupados com dinheiro e não com a salvação das almas. Aí teve um que chegou para mim e falou assim: mas irmão, não existe também pastor. Falei, só se for na Bíblia que o Satanás te entregou. Porque na Bíblia de Deus, Jesus e o Espírito Santo está escrito assim, Jeremias capítulo 23, no versículo 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo, diz o Senhor. A Bíblia já começa na cobrança em cima dos nossos ombros, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersai as minhas ovelhas e as afugentai, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e eu os farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que vos apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará
diz o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo aqui ao vivo nesse dia de hoje, entenda uma coisa de uma vez por todas: não existe sacerdotisas, não existe pastoras, bispa, presbítera e etc. Deus não outorgou ou autorizou ou consagrou mulheres para esse ministério. Mas, irmão, se tem aí agora, o que é isso? É modismo, rebeldia e interesse financeiro. Não tem nada a ver com o reino de Deus, porque o reino de Deus é: Deus autorizou sim aos homens a ser pastores, líderes de igreja e mais, o Senhor entregou em vossas mãos o cajado, não a cajada rosa. Entendeu ou não entendeu? Nós vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Quando Jeremias é levantado, Jeremias tão somente ele é levantado para ser pregoeiro, profeta e também pastor, para direcionar aquele povo que estava no caminho errado. O povo estava adorando Baal, o povo estava adorando Aserá, o povo estava adorando Marduk e todos os deuses e muitos deuses dos tempos antigos. E o que acontece? Quando Jeremias é levantado como profeta para profetizar, o próprio Jeremias, ele testemunha dizendo assim, Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 17, versículo 16: não me apressei em ser pastor após ti. Você pode reparar que está uma correria muito grande e quase todas as igrejas parece ter uma disputa para ver quem levanta mais pastora. Entenda uma coisa: pastora não existe. Entenda isso, mulher. Peça para esse seu líder aí levantar o seu esposo a pastor. Por que que ele tem pressa de te levantar e não tem pressa de levantar o teu marido? E isso eu tenho observado não só numa congregação, mas quase em todas as congregações. Isso é antibíblico. Quando o peso da cobrança vier, você não vai suportar, você não vai aguentar, porque esse peso da cobrança do ministério pastoral foi colocado no ombro dos homens. Quando Moisés começou a questionar a Deus, Moisés questionou a Deus assim: Deus, o que foi que eu te fiz para merecer isso? Não estou suportando. Sabe o que Deus falou com Moisés? Sabe o que Deus falou? Moisés, levantai 70 anciões de boa reputação, maridos de uma mulher, e orai por eles, e o poder que está sobre você, vou repartir sobre eles, e eles te ajudarão nessa obra. Glórias a Deus. Deus mandou Moisés, ele consagrar Zípora, a esposa dele? Mandou? Não, nem Deus caiu em contradição, irmão. Por isso que eu sempre lanço o desafio aqui falando, aonde é que está escrito, do Gênesis até Malaquias, uma sacerdotisa que Deus levantou para lidar direto no templo de Salomão ou no tabernáculo de Moisés? Não teve, Deus não autorizou, Deus só levantou homens. Aí Débora foi juíza, juíza não é carga eclesiástica, é profissionalismo. Aí Ruth, trabalhadora do campo. Aí Esther, rainha. E Miriam era tocadora, instrumentista, tocava pandeiro e cantava muito bem. Essas mulheres, e Uda, profetiza, mas nenhuma dessas mulheres que eu acabei de citar foram convidadas para ser sacerdotisa, para lidar direto no templo de Salomão ou no tabernáculo de Moisés. Não foram convidadas no Antigo Testamento e não serão. Por quê, irmão? Porque é antibíblico. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, quem Jesus convidou para ser levantada apóstola, pastora, bispa, presbítera, nenhuma delas, nem a mãe de Jesus foi levantada, nem a tia de Jesus, Isabel, foi levantada. Nenhuma dessas. Isabel, aquela que deu a luz a João Batista, que preparou o caminho do Senhor descendo o porrete no deserto.
E sabe por causa de quê? João Batista morreu? Porque pregou contra o adultério de Herodes. Herodes, larga essa mulher que não é tua, é do teu irmão, seu adúltero. Foi isso! Mas vamos lá, vamos continuando. Glórias a Deus. De Gênesis até Malaquias, nenhuma foi levantada como sacerdotisa, a não ser que Jezabel inventou. Quando Jezabel quis inaugurar o templo de Baal, ela consagrou as sacerdotisas de Aserá. E ali foi uma bagunça que só vem, irmão. Aí você tem que ler a Bíblia na profundidade para você entender. Quando chegamos no Novo Testamento, Jesus levanta 12 apóstolos, nenhum deles da família, nenhum. Aí o que Maria podia colocar na cabeça? Esse meu filho, ele é rebelde. Carreguei ele 9 meses no banco, que falta de consideração. Levantou quem é estranho, que não tem nada a ver com a nossa família como apóstolo, e eu aqui nem lembrou de mim, nem para ser apóstola, bispo ou pastora? Que filha, mas não, irmão. Até Maria, mãe de Jesus, sabia que isso não vinha da autorização divina, isso vinha diretamente, isso não era autorizado pelo divino. Consagrar a mulher ao ministério, mas só os homens. Glórias a Deus. Por isso devemos a cada dia, irmão, ler a Bíblia, o que a Bíblia diz. Deus autorizou. Tem um mercenário aí, e outros mercenários, e outros pastores falsos, que olha só o que ele falou no podcast, irmão. Eu era muito assim, fã desse rapaz. Eu gostava muito dele. Depois que eu vi ele fazendo isso, eu saí fora, nem escuto mais, irmão. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele chegou num podcast e falou assim: se Deus não proibiu, se Deus não permitiu, por que não fazer? Não está escrito? É mesmo, Mas se você for para maconha, se você for para as drogas, se você for para cheirinho da loló, não está escrito aqui não. Permissão ou proibição. É assim agora? Tudo aquilo que não está como permitido ou proibido, eu vou sair acatando, vou sair fazendo? Então vamos consagrar o jumento a pastor. O jumento profetizou para repreender Balaão. Vamos consagrar os corvos a diácono. Os corvos alimentaram Elias. Vamos consagrar a natureza, vamos consagrar o vento e o mar obreiro, vamos consagrar a baleia missionário, vamos fazer a consagração das árvores a Levítico, vamos consagrar as estrelas com maestria dos corais das estrelas, porque a Bíblia diz que Deus chama cada um pelo nome, vamos consagrar o sol e a lua. Meus irmãos, tome muito cuidado, porque o passo que eles deram foi um passo muito perigoso. Glórias a Deus, eles fazendo isso. Ah, irmão, eu só tô vendo você falar. Só eu não. Se você pesquisar direitinho, tem para mais de 50 pessoas falando a mesma coisa. Tanto homem como mulher. Eu fui pesquisar para saber se era só eu mesmo que ia entrar nesse vento. Glórias a Deus. Mas não é vento não, é ordenança divina. Quem pegou o vento foi você, entrando onde não era para entrar, aceitando o que Deus não autoriza e dizendo ser uma coisa que Deus nunca autorizou. Quando chegou uma mulher para mim, ela veio me desafiar. Tua consagração é falsa. Você não é pastor nem aqui em lugar nenhum, só porque eu não estava querendo aceitar esse modelo. Ah, irmão, eu baixei a cabeça, eu tive que rir, irmão. Aí eu falei assim, é sério isso que você está falando? A minha é falsa, a minha consagração de pastor? Quer dizer, a minha existe na Bíblia, falando desde o Gênesis até o Apocalipse. Agora, a sua não tem respaldo nenhum, do Gênesis até o Apocalipse. A sua que não existe na Bíblia é verdadeira, e a minha que tem na Bíblia é falsa. Ah, pelo amor de Deus. Até Salomão zombou, irmão. Quando a mulher veio para Salomão, aquela morena bonita que encantou Salomão, Salomão não ficou encantado com essa beleza não. Salomão falou, tá lá encantado em Salomão. Salomão falou assim para ela: ó, mulher encantadora, você que se diz ser pastora, vem, eu vou com as minhas ovelhas e você vem com as tuas cabras. Quer dizer, Salomão chamou essa mulher que se dizia ser pastora de apacentadora de cabras. Olha só a situação. Enquanto ele estava apacentando as ovelhas de Israel. E detalhe, Salomão foi o homem mais sábio que tem escrito aqui na Bíblia, que escreveu várias sabedorias. E ele entendia muito bem que não existia isso.
Não existia isso. Mas vamos continuando. Aí vamos lá. O Antigo Testamento, Novo Testamento. Não tem nenhuma autorização divina. Jesus poderia ter levantado a mãe dele, não foi? Ô mãe, por ser um filho obediente, a senhora me trouxe ao mundo, né? Não, mamãe, você me trouxe no mundo. Foi, mamãe? Eu vou consagrar você apóstola, para você ser a primeira apóstola do século, para que todos venham te seguir e fazer a mesma coisa que você. A única igreja que exaltava Maria no lugar do Espírito Santo e no lugar de Jesus foi a igreja idólatra. Que a igreja idólatra sempre anunciou que Maria era intercessora, entendeu? Que Maria era a rainha dos céus. Ela sempre anunciou isso anos por anos, milênios e milênios, até que a consciência nesse século, do ano passado para esse ano, a igreja idólatra pensou e entendeu. Maria não é intercessora. O único que vê por nós é Jesus e o Espírito Santo. A igreja idólatra está se corrigindo e as igrejas evangélicas começando a se afundar no erro. Vai entender isso. Só que a cobrança de Deus vai vir para esses pastores defraudadores. Come, irmão, que vai vir aqui, ó. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas. As ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Deus está te vendo, tá? Deus está vendo essa mentirada toda que você está fazendo. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersais as minhas ovelhas, e as afugentai, e não as visitais. E eis que eu visitarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as partes da terra onde estiver afugentada, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E mais, aqui Deus já começa a levantar os pastores verdadeiros. Olha o que diz. E levantarei sobre ela pastores que apacentam e nunca mais temerão e se assombrarão, e nem uma delas faltarão, diz o Senhor. Então, tem mais nada o que falar. Do Gênesis até o Apocalipse, direto, atravessando do Antigo ao Novo Testamento, essa autorização para administrar o povo como pastor, Deus só entregou aos homens. O que passa disso é procedência maligna, uma obra do diabo. É por isso que num congresso aí, irmão, eu estou nas Assembleias de Deus, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Eu nunca ouvi falar dentro das Assembleias de Deus que o pastor daquela igreja, da Assembleia de Deus, estava acoitando coisa errada, acoitando violência de obreiro contra as irmãs ou contra quem quer que seja. Eu nunca ouvi falar. Porque quando a gente descobre qualquer coisa errada nesse sentido, imediatamente é disciplinado. E a disciplina de um pastor é de 4 a 6 anos. De um presbítero, 2 anos. De um diácono, 1 ano, 1 ano e meio. De um obreiro, 6 meses ou 7 meses. E aí vai, etc, etc. Aí vem uma maluca aí, que se diz ser pastora, que não existe pastora. Vem uma maluca aí no congresso grande, lança um negócio desse no ar, lançando dúvida na cabeça do povo, para fazer nós, como pastores, passar como chacota, e o pastor presidente do congresso ficou com cara de tacho, com cara de banana lá. Era para ele levantar, meu irmão. Era para ele levantar e diante da multidão dizer assim, olha só, minha irmã, pelo amor de Deus, eu convidei você para pregar aqui no congresso do quase que eu falei o nome, no congresso aqui dessa igreja, mas não foi para você falar isso não, e mais, você tem que provar isso aí. Provar quem é que está acoitando aqui, pecado de alguém, violência de alguém, entendeu? Coisa errada de alguém, porque eu estou na igreja há muitos e muitos anos, entendeu? E eu nunca ouvi falar sobre isso, estou ouvindo agora. Ou será que o pastor desse congresso não corrigiu, porque era para ele a mensagem? O que dá a entender é isso. Será que o pastor desse congresso grande, é ele que está acoitando? Porque eu estou há mais de 20 anos na igreja, irmão. Nunca ouvi falar sobre isso. Aí é o que acontece, irmão. Fica essas doidas malucas aí,
falando essa besteira, como uma outra aí também que se diz ser pastora, também outra maluca doida, falou que teve uma revelação, foi no céu, e lá no céu viu um monte de anja, tudo de rosa, dançando balé. Ah, pelo amor de Deus, gente. Então ela está dizendo que Jesus é mentiroso. Porque quando Jesus ele é questionado pelos escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, acerca de um casamento que está na Bíblia, um homem casou com uma mulher, morreu. Veio o irmão daquele homem, casou com essa mesma mulher, morreu também. O outro casou. Só de uma família, a mulher sepultou todos os irmãos. Essa mulher é coveira, irmão. Tu acha que eu tô nesse parentesco que eu ia casar com essa mulher? Deus me livre. A mulher enterrando todo mundo. Por último, morreu a mulher. Aí os religiosos falam, Jesus, nos céus, essa mulher vai ser esposa de qual desses homens? Irmão, Jesus botou a mão na cabeça, olhou para baixo e falou assim, ai meu Deus do céu, quanta ignorância. Ah, eu acredito que o burro é mais inteligente que vocês. Quanta ignorância! Porque no céu não se casa e nem se dá em casamento, porque todos serão igual aos anjos. O que está acontecendo hoje, irmão, é uma distorção descarada na cara de muitos pastores, principalmente pastores presidentes. E eu falo aqui, bem feito para vocês, porque vocês levantaram essas consagrações que não existem. Não existe sacerdotisa no Antigo Testamento, não existe pastora, não existe bispa, não existe presbítera e muito menos apóstola. Foram vocês que inventaram esse cargo sem autorização do céu. Porque Deus proibiu até anjos. Ainda se viu anjo do céu. E vos ensinar outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. Se foi proibida anjo do céu a ensinar outro evangelho, quanto mais os do inferno. Aí por isso que tem essa confusão doutrinária aí, ó. Esse monte de seita aí se levantando. Glórias a Deus. Foi que uma vez me perguntaram assim, irmão, se você tivesse que indicar para lidar direto na igreja como pastor, um líder de igreja, você indicaria 2 presbíteros analfabetos ou 2 mulheres com faculdade para esse ministério? Eu indicaria os 2 presbíteros analfabetos. Mas por quê, irmão? Por quê? Aí estaria cumprindo as escrituras. Quando eu indico mulheres para ser pastora, apóstola, bispa ou presbítera, eu não estou cumprindo a escritura, eu estou distorcendo as escrituras. E ao distorcer, eu sou considerado por Deus como falso pastor, além dessas falsas que não são chamadas ao ministério pastoral, porque não existe na Bíblia. Glórias a Deus. Agora me prova aí. Do Gênesis até Malaquias, uma sacerdotisa. Me prova aí. De Mateus até Apocalipse, uma pastora, bispa, presbítera ou apóstola. Não tem. Não existe. Entendeu? Então, meu irmão, o que eu tenho para te dizer aqui agora: desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Levanta dentre os mortos e Ele te anunciará. E Ele vai te colocar no caminho da... Agora, como que você vai descobrir quem está com a verdade e com a mentira? É só ler na Bíblia. Se você não ler a Bíblia, meu amigo e minha amiga, você vai ficar anos e mais anos sendo enganado. Uma mentira repetida mais de 20 vezes, ela se torna em verdade. Como se faz uma mentira se transformar em verdade? Repetindo ela várias vezes. Vamos dar um exemplo nisso. O meu ministério não aceita. Mas aí como é que eu vou manipular o povo da igreja? Eu vou trazer os ministérios mentirosos no sapatinho, sem os meus líderes, cabeças principais, os presidentes saber, e no sapatinho eu vou colocando uma pastora para pregar, uma presbítera para pregar, uma apóstola para pregar, uma bispa para pregar. Quando todo o povo estiver amarrado na mentira, pensando que a mentira é uma verdade, aí eu vou apresentar a proposta para o pastor presidente. E qual é a proposta? Ó, eu preciso que você me consagre a pastora. O povo quer que eu seja pastor aqui, ó. Tá aqui, ó. A proposta. Não, isso é antibíblica. Então fala com o povo lá. O povo tá lá, o povo fala com o povo lá. Não, irmão, anos e anos fazendo essa manipulação, esse joguinho, o povo não vai ter o discernimento entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre Jesus ou Satanás.
qual é a jogada? A jogada é essa. Aí você vê que a liderança, a matriz não aceita e as congregações estão fazendo, quem está certo e quem está errado? É a matriz, enquanto que as congregações estão em rebeldia. Glórias a Deus. E detalhe, eu estou falando aqui com conhecimento de causa, irmão. Estou falando aqui com esse do Gênesis até o Apocalipse. Eu, tanto ou não tanto, já ia falar sobre esses assuntos, eu já ia entrar. Porque foi por causa de uma situação como essa que aconteceu algo que não deveria acontecer, que eu não estava esperando. Enquanto eu estava vigiando com a doutrina do comunismo, a doutrina do socialismo, a doutrina do esquerdismo, por trás de mim, sem eu perceber, estava a doutrina do feminismo corroendo tudo. Aí foi aonde que me chamou a atenção, irmão. Eu não tinha nenhum livro nesse sentido, comecei a comprar. Porque tem diversos livros aí, irmão, para você estudar se é de Deus ou não. Foi o que eu falei uma vez, vê o que aconteceu com a Europa Ocidental. Que eles começaram para esse caminho, acabando com os pastores e colocando só pastoras, bispas, apóstolas e presbíteras. As igrejas se acabaram. Na Europa Ocidental, eles estão respirando por aparelho. Queremos avivalista, mas como vai ter avivalista nas igrejas deles enquanto eles não acabar com essas mentiras? Ou será que acabou todos os homens? Não tem mais homem nenhum para levantar? Eu fui o único que sobrevivi? Ou já é a profecia de Isaías? Isaías capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres lutarão por um homem. 7 mulheres lutarão por um homem. E detalhe, elas só querem casar com esse homem, ter o sobrenome dele e que eles tirem a virgindade dela, que elas não querem morrer virgem. Isso está lá, Isaías capítulo 4, versículo 1. Mas imagine se isso reverter, irmão. Deus me livre, não sou católico não. Sou evangélico da Assembleia de Deus. Mas eu tenho que fazer até o sinal da cruz, irmão. Dá não. Imagine se isso se reverter. 7 homens barbados, de brinco, batom, de saia, calcinha e sutiã, brigando por causa de um homem. Precisa eu falar o que é? Irmão, imagine a correria. 7 mulheres de um lado e 7 homens do outro, correndo atrás do único homem que sobreviveu. É meu, é meu, é meu. Perna pra quem te quer, meu irmão. Tá repreendido em nome de Jesus. Entendeu? O IBGE é porque eu me atualizo muito nas coisas que acontecem. O IBGE aqui do Brasil já começou a dar o saldo. E olha que eu já venho pregando há anos falando sobre isso. Deu um saldo que o número de homens aqui no Brasil está diminuindo. Porque estão morrendo nas drogas, no tráfico, nas polícias, no exército, nas forças armadas. Estão morrendo ali. E o restante que vem sobrando vai ficando doente, vai morrendo com mortes comuns e sobra bem pouquinho. Então fica bem pouquinho homem. Aí a metade é homem e a outra metade é bitoca. Fica dividido. Aí vai diminuindo mais ainda o número de homens. Aí a profecia de Isaías se cumprindo na íntegra. 7 mulheres brigando por um homem. Aí imagine, 7 homens também brigando por um homem. 7 homens barbados de brinco, batom, de sutiã, de calcinha, gritando é meu, e as mulheres gritando é meu, é meu. É 14 pessoas correndo atrás de um homem só. Correria, irmão. Perna pra quem te quer. Glórias a Deus. Aí vamos lá, vamos pensar. Não tem homem aí na igreja, não? Não tem adolescente, não tem jovem, não tem criança, não tem adolescente, não tem jovem, não tem adulto, não tem velho para levantar aí não? Enquanto que Moisés, no Antigo Testamento, Deus mandou levantar os anciões e consagrar o ministério. No Novo Testamento, Paulo falou com Tito, vai de cidade em cidade, de lugar em lugar, e levantar anciões para a obra do Senhor. Isso aqui é Bíblia, irmão, isso aqui é revelação bíblica. Mais claro do que isso não tem como, mais claro do que isso. Se você quiser continuar na mentira, andando na mentira, vivendo uma mentira, aí é você e Deus. Eu só sei de uma coisa, eu e você vamos se ver no juízo final. E vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamento e palavra. A minha parte eu estou fazendo. Deus está mandando eu falar, eu estou falando. Deus está mandando eu revelar, estou revelando. Deus está mandando eu interpretar, estou interpretando. Não venha querer me questionar. Que verdade é essa? É a verdade da Bíblia. Eu te mostrei Bíblia aqui agora. Bíblia.
Prova para mim aí, do Gênesis até Malaquias, uma sacerdotisa que não levantou nenhuma. Prova para mim aí, de Mateus até Apocalipse, uma pastora, bispa, presbítera, hein? O apóstolo, também não tem nenhuma. Então, se não tem, é antibíblico. Se é antibíblico, é rebeldia. Se é rebeldia, é pecado. E a Bíblia diz que quem tirar qualquer palavra da profecia do livro, quem acrescentar a mais, quem tirar, perdeu a salvação. Quem acrescentar a mais, todas as pragas escrito no livro vai vir sobre a pessoa. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Vamos estar aqui de novo, novamente, nas redes sociais e mídias sociais. A campanha profética está a todo vapor. Enquanto Deus me der saúde física, saúde espiritual, eu vou estar pregando aqui, falando a verdade. A rede, como eu sempre falo, a rede social é minha, glórias a Deus, e eu não sou manipulável por ninguém. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus há mais de 20 anos. Estou dentro das Assembleias de Deus há mais de 20 anos servindo a Jesus. E só vou ficar do lado daqueles que estão com a verdade. Se você quer andar na mentira, quer viver em pecado, quer viver em adultério, quer viver em fornicação, quer viver bebendo, quer viver fumando, quer viver cheirando, quer viver ficar mostrando aí em frente, vai ser problema seu. O negócio é que eu vou fazer é a minha parte. Eu quero partir dessa vida para outra com a consciência tranquila, sabendo que eu fiz o que Deus mandou. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Compartilhe. Aqui, irmão. Começou a pedir prova aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Glórias a Deus. É que a rede social aqui pediu para confirmar se eu sou um robô ou não. Toda vez é isso. A rede social aqui pediu para confirmar para ver se eu sou um robô ou não. Não sou um robô, sou um ser humano aqui, ó. Carne e osso, ó. De gravata, 2 gravatas, ó. Ó, 2 gravatas, ó. 2 gravatas. Entendeu? Meus irmãos, entenda uma coisa. Busque na Bíblia. Não saia ouvindo qualquer um. Não saia ouvindo qualquer um. Eu não escuto qualquer um. Eu não escuto qualquer pessoa. Entendeu? Eu tenho amor à minha alma e à sua. Eu estou transmitindo agora por 3 redes sociais. 3 redes sociais. Com um único objetivo. Falar a verdade para você. Só isso. Nada mais do que isso. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Escute isso, mulher. Escute isso. Peça para esse pastor presidente consagrar o teu marido a pastor. Se ele não quer consagrar o teu marido a pastor, quer que você continue como pastor, eu te garanto uma coisa, ele não está com boa intenção. Ele está com má intenção. E provavelmente a má intenção é sobre você. Infelizmente eu tenho que falar isso aqui. O que o teu marido tem que você não tem? Essa história que fala que as mulheres são melhores do que os homens na obra de Deus, onde é que está escrito isso? Do Gênesis até Apocalipse. Onde é que está escrito? Enquanto que a palavra de Deus diz para cuidar da mulher como vaso mais fraco. Para cuidar dela, tratar dela, cuidar dela, criar ela, amar ela. Entendeu? Não está escrito. Até isso inventaram uma coisa que não está na Bíblia. Se fosse melhor do que os homens, Deus não tinha permitido os homens aos ministérios, mas às mulheres. Então, como Deus não permitiu, porque Deus sabe que quem é melhor no ministério são os homens e não as mulheres. Não que eu estou desfazendo das mulheres, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A mulher pode pregar, pode cantar, pode interpretar, pode falar de Jesus, pode fazer tudo e muita coisa na obra de Deus. Agora, só não entre num vento que não é teu. Esse vento é do homem. Ministério pastoral são dos homens. Ministério bispal de bispos são dos homens. Ministério de presbíteros são dos homens. Entendeu? Ministério de apóstolos são dos homens. E o que passa disso, à luz das escrituras, é procedência maligna. Se você quiser entender essa nossa palavra, esse nosso argumento, reveja do início até agora, para você entender isso que eu estou falando. Porque se você pegou a palavra agora no final, você não está compreendendo o que eu estou falando. Para você entender, você tem que pegar do início até o final. Aí sim, você vai ter uma compreensão. Por isso que o número de pessoas, glórias a Deus, e de famílias destruídas tem se multiplicado.
E isso está na Bíblia, isso. Por causa da distorção das Escrituras. Distorceu a Bíblia, irmão, pode ter certeza. O adversário vai ver que a proteção acabou. E aí ele vai entrar e vai destruir. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Vou orar para o final, porque eu tenho que dormir e amanhã eu tenho que trabalhar. Porque a Bíblia diz o quê? Do suor do teu rosto tirará o teu sustento. E eu quero ficar nisso, do suor do meu rosto, para poder continuar pregando a palavra com liberdade. Eu jamais, nem hoje e nem mais para frente, eu vou deixar ninguém me manipular. Eu continuo a mesma coisa, desde a época que eu me converti, em 1996. Aceitei Jesus em 1996. Em 1997, batizei pelas águas batismais, com o pastor Natanael e seus obreiros. Em 1998, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Em 1999, me matriculei na Academia Teológica, me formei e estou aí até o dia de hoje pregando o Evangelho. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo, meu irmão, que o Espírito Santo, minha irmã, possa falar mais forte aos vossos corações. Vamos orar agora para o final, glórias a Deus, e vou encerrar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, pela palavra revelada. O Teu Espírito me conduziu, meu Deus, para falar tudo aquilo que se deve ser falado. Eu creio e acredito, meu Deus, que o Senhor tem alcançado aos corações. Essa mulher que estava sentindo, meu Deus, esse cargo pesado, agora ela está entendendo por que ela não está conseguindo sentir o alivio, porque ela está numa situação que ela não deveria estar, meu Senhor. Agora ela compreendeu que esse peso era do marido dela, meu Pai. E tão somente ela vai fazer o que é correto e vai estar novamente fazendo o querer do Senhor, meu Deus. Eu entrego cada vida nas tuas mãos. Abençoa este homem, abençoa essa mulher, abençoa todos os ouvintes online que estão comigo nesse momento. Abençoa todos os homens e mulheres, todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo, meu Senhor. Emprego que está desempregado e mantém no emprego aquele que já está empregado. Abençoa cada um com as ricas bênçãos dos céus. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Glórias a Deus. Fique na paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz, meu irmão. Amanhã tem mais, hein? Amanhã não, hoje mesmo, segunda-feira, né? Ah, não, ainda passou de meia, já passou de meia-noite? Não, não passou ainda não. Glórias a Deus.